Nélida Pion comemora 82 anos de vida com um novo livro de memórias, escrito sob o impacto de um diagnóstico médico fatal. Eu padeci muito, quer dizer, eu senti, mais que a dor, eu senti as mudanças que se operavam em mim, porque você nunca mais é a mesma. O grande romance de Valmir Ayala volta às livrarias, graças ao empenho do crítico literário André Sefrin. Escrever para ele era uma forma de respirar. Ele escrevia um romance em 3, 4 semanas. Veja agora, no Globo News Literatura. De bem com a vida, Nélida Pion está comemorando os 82 anos de idade. Já passou por muita coisa, publicou muitos livros, mais de 30, conquistou diversos amigos nas inúmeras viagens que fez pelo mundo para receber importantes prêmios internacionais. Mais vivaz do que nunca, ela nos recebeu em casa, na zona sul do Rio, para uma entrevista que tem como ponto de partida o novo livro, Uma Furtiva Lágrima. Uma Furtiva Lágrima começou a ser escrito num momento de extrema apreensão. Nélida Pion tinha acabado de receber um diagnóstico de que teria poucos meses de vida. E até o diagnóstico se mostrar equivocado, como é que você viveu? Engraçado, me puseram num cenário difícil, né, e ameaçador, mas interessante, eu achei que tinha chegado a minha vez. Agora, de tal forma eu dei provas de que estava relativamente serena, que eu organizei a minha vida, organizei minha morte, eu disse que músicas eu queria, quem é que eu gostaria de receber na fase terminal. Eu não queria ser enterrada com o fardão da academia, entendeu? Eu queria meus bichinhos, as pessoas que eu amo perto de mim. Enfim, eu organizei a vida que estava prestes a terminar. Mas não é fácil. Porque, de certo modo, eu tenho a impressão que a partir desse momento, quando eu supero e o diagnóstico cruel foi equivocado e tudo mais, eu padeci muito. Quer dizer, eu senti, mais que a dor, eu senti as mudanças que se operavam em mim. Porque você nunca mais é a mesma, a partir da certeza de que a morte é iminente. O convívio com a morte, ainda que ela bate à sua porta de uma maneira gentil e não brutal, já te levando correndo, é uma transformação. É talvez a grande metamorfose da sua vida. Me fez entender o epílogo, me fez entender a vida interessantíssima que eu tinha vivido até então, né? Os amores, as paixões, os deslumbramentos, os assombros amorosos da minha vida, né? As pessoas maravilhosas que eu conheci, o bem e o mal, enfim, o que eu li, até também minha condição de escritora. Eu lamentei muito, sabe o quê? Isso sim, foi um lamento que eu tive, de que eu não poderia levar adiante meus propósitos estéticos de criadora literária. Meu ofício. Escrever é o que eu sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo. Nós todos somos seres que temos verdades visíveis, verdades oficiais, verdades secretas. As secretas são perturbadoras, porque você não as domina totalmente. Não é que você esconde, você priva os demais da sua verdade de tal forma que você própria não conhece o grau, a intensidade das suas verdades, não é? Isso eu acho muito interessante. De modo que eu conto coisas, coisas que me pareceram fundamentais sobre a verdade, a beleza, as incongruências humanas, o mistério da fé. E quem diz o mistério da fé não é só versão teológica, a fé como crença na vida, a fé como crença no amor, a crença nos dissabores, em tudo. Então, o livro cobre um grande repertório humano. Eu tenho a boa pretensão e humilde pretensão de falar com uma voz coletiva. O escritor não é um ser solitário, o escritor não tem uma voz única, ele tem as vozes do mundo. E quantas mais vozes ele representa e encarna, mais ele é capaz
de assumir até uma voz legítima, fidedigna. Portanto, é um dever do escritor ser o outro. O escritor deve ser homem, mulher, criança, vegetal, né? Mineral, tudo, animal. Ou seja, quanto mais formas humanas, formas viventes você acumula, você, enfim, representa, mais você será capaz de se aproximar do abismo humano. Nós somos abissais, não é? Só com esse atrevimento de ser todos que nós podemos, talvez, respirar de uma forma coletiva. Resumo. Em uma frase, tento resumir quem sou, o que penso quando crio. O amontoado de frases, à beira de compor um livro, realça uma memória literária que espelha leituras, ajuizamentos, analogias. Certa matéria-prima a que me atrelo, mas de que me acautelo por conselho da imaginação. Segundo ela, convém criar sem defesa, sem razão, desamparada. De preferência, regida pela insensatez. Além da memória, você recorre na sua obra sempre à imaginação. A gente pode dizer que são dois grandes pilares da sua escrita? Eu acho que sim, porque como é que você vai criar, ser uma inventora sem imaginação? A imaginação está à frente do barco, é ela que vai à frente. Porque você pensa que a imaginação é um bem dadivoso que lhe vem sem grande esforço. Eu acho ao contrário. A imaginação pode ter essa origem, né? Graçar dessa forma, mas a imaginação precisa de fubá, precisa de carne, precisa de comer, precisa de pão. Imaginação não se sustenta sem um pão de cada dia. A realidade, me parece que ela também tem uma versão poética. A realidade da minha sensibilidade. É uma realidade, a realidade do meu amor, a realidade da minha tristeza, da minha melancolia. Uma melancolia, se eu a tenho, vai transformar a minha visão da realidade imediata. A impressão que nos dá é que quando você escreve, você está sempre em outro lugar ou em outra época, né? Não, eu estou em todos os lugares, não é? Eu quero ser polissêmica, eu quero ser uma mulher como Hermes, né, com capacete. Sim. Ponho o capacete, fico invisível e frequento todas as casas. Mas, engraçado, eu não tenho muito interesse em desvendar a intimidade, por exemplo, da cama alheia. Isso eu invento. Eu sei inventar, tenho recursos para tanto. Eu gosto de ver como as pessoas se sentam em torno da mesa, o que elas comem, os seus silêncios. Para mim, é o mais revelador de tudo. Eu, com esses elementos, eu escrevo um romance. No texto Estatuto do Amor, você diz assim: a crueldade que exerces contra a mulher e o filho é um desafio a Deus. Esta grosseria enlameia tua condição de mortal, afeta o lento e difícil processo civilizatório. Eu acho que sim, porque o homem é tão mãe quanto a mãe, e a mãe é tão pai quanto ela é mãe. Ou seja, todos os dois, quando concebem um filho, isso é um milagre da vida, não tem outro. É o mais espantoso. Ambos têm que assumir, assim, com uma voracidade, com uma paixão irrecusável. Então, quem maltrata o filho, sim, maltrata Deus se tiver crença religiosa, mas maltrata as instituições humanas, maltrata a Constituição, maltrata a civilização. Você, na sua vida, chegou a sofrer algum tipo de violência por ser mulher? Não. Esse tipo, não digo nem em casa, mas eu digo na vida. Eu tive um assédio, mas isso não vem ao caso, porque serviu, sabe para quê? Mamãe percebeu que eu estava sendo molestada no cinema São Luís. Eu nunca comentei isso com ninguém. Eu era menina, e diante de minha mãe, quando percebeu, me tirou correndo, depois pensou o seguinte, ela me disse: minha filha, se isso aconteceu com a minha presença, que te amo acima de tudo e te protejo com todas as minhas energias, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que você use um elmo, que você use espada, que você use todos os meios para se defender. Ela mudou completamente o estilo de proteção. Ela me liberou. Eu ia para a cidade para dar aulas de inglês sozinha,
entendeu? Várias coisas. Ou seja, foi muito importante porque acelerou meu processo de libertação, de liberdade. E você, quando era mocinha, gostava de sair para dançar, namorar ou ficava enfurnada nos livros? Não, eu fui muito mundana sempre. Aliás, eu sou mundana, só que eu sou uma intelectual estudiosíssima. Eu nem sei como eu consegui conciliar a mundanidade, que é uma maneira de respeitar a vida, né? E os livros, que eu sempre tive uma grande formação intelectual. Eu estudava muito, eu lia, mas a noite é para a vida. Eu sempre fui uma mulher de intensidade, se eu posso lhe dizer isso. Eu gosto de um refinamento como eu gosto de uma rusticidade. Eu gosto do mundo camponês, que eu sou uma camponesa também, não parecendo. Uma aldeã, como você diz aqui, eu adoro dizer que eu sou, mas é verdade. Eu me dediquei à lavoura na Galícia. Eu tenho uma experiência de terra que muito pouca gente tem, só que as pessoas não acreditam que eu tenho. Amuleto. Vamos supor que a literatura, as pessoas, os saberes, a música, as artes, são amuletos preciosos. Amuleto também, e amado, é o meu cachorrinho, conhecido como Gravetinho, pura alegria para mim. Rio com ele e fascina-me a sua percepção das coisas e dos seres. Dois personagens da sua família, Gravetinho Pinhon e Suzy Pinhon, estão muito presentes no livro. Muito. Aliás, é dedicado ao Gravetinho. Eu preciso saber, queridos amigos, se é o primeiro livro da literatura brasileira dedicado a um cachorrinho. Porque o Gravetinho tinha uma pedagogia excepcional. Ele me ensinou a amar ainda mais os animais, a defendê-los, a ter noção dos seus direitos cívicos. Então, ele foi muito importante. Quando eu o perdi em 2017, eu fiquei de luto. E agora eu tenho essa bichinha amada, que é terrível, ardilosa. É muito feminina essa menina aqui, a Suzy Pinhon. E foi comigo para Portugal. Eu a levei para Lisboa, você pode imaginar. Você deve ser a escritora brasileira mais premiada no exterior. O que ainda falta para Nélida Pinhon? Talvez o Nobel? Olha, falta eu ter anos de vida para escrever. Isso que para mim eu quero. É isso que eu de verdade, eu estou fazendo um romance, que é por isso que eu fui a Portugal, fiz pesquisas, fui ver a paisagem portuguesa, fui testar e auferir dos sentimentos portugueses. Foi muito importante, mas é isso que eu quero. Eu estou praticamente acabando um livro de ensaios, onde eu estudo, eu penso, reflito como é a minha relação com a criação literária, o que é invenção. E estou fazendo um livro pequeno sobre Gravetinho Pinhon. De modo que não está no meu horizonte o prêmio. O que está no meu horizonte é estar bem comigo mesma, com a comunidade humana, ter alguns anos de vida e continuar com uma certa alegria, com certa crença de que o humano é um ser em progresso. Muito obrigado, Nélida. Muito obrigada, você é lindo. A seguir, ele tinha 4 anos de idade, foi a morte da mãe, não? A morte da mãe que ele presenciou, a mãe assassinada. Então isso marcou muito a vida dele. Saiu a pesquisa anual sobre produção e venda de livros do mercado editorial brasileiro em 2018. O resultado mostra queda em todos os setores em relação a 2017. Foram vendidos no ano passado 352 milhões de exemplares, com faturamento de 5 bilhões e 120 milhões de reais. Considerando apenas as vendas de mercado, a queda em termos reais foi de 10,1%. A produção de livros também caiu, uma redução de 11%, que significa menos 42,4 milhões de exemplares, comparando com 2017.
Foram editados 46.828 títulos, uma queda de 4,2%. As livrarias seguiram como principal canal de venda, com variação negativa de 20,6%. As livrarias exclusivamente virtuais continuaram em crescimento, passando a representar 3,41% do faturamento do setor. Quem se lembra de Valmir Ayala? Sim, aquele crítico de arte e teatro que nos anos 60 e 70 do século passado assinava uma coluna diária no Jornal do Brasil. Mas os talentos de Valmir Ayala iam muito além da crítica. Poeta, romancista, memorialista, autor de livros infantis, ele nos deixou uma obra fenomenal que, vez por outra, retorna às livrarias. À Beira do Corpo, seu romance de maior sucesso, lançado em 1964, acaba de ganhar nova edição. Neste livro, Ayala tenta superar um trauma de infância provocado por uma tragédia familiar. Ele tinha 4 anos de idade. Foi a morte da mãe, não? A morte da mãe que ele presenciou. A mãe assassinada. Então isso marcou muito a vida dele. Foi uma história de amor, um crime passional. Foi o pai, mas isso é uma história que ele não gostava de contar. O escritor gaúcho também virou tema da prestigiada revista Oblíqua, de Teresina. A ele foi dedicada uma edição inteira. O que nós fizemos é um fragmento, um convite, um aperitivo para você conhecer esse universo extraordinário do Valmir Ayala. Nunca a mesma ilha, a volta, sim, mas não a mesma pedra, nem o mesmo passeio e a mesma morte. Você vê que a morte está circundando, né? Ele sabia que tinha algumas enfermidades, que a questão do coração frágil, problemas de saúde da própria família, que ele iria morrer cedo. Então, se você analisa a obra do Valmir deste ponto de vista, você vai sempre detectar uma urgência em escrever, uma urgência em colocar para fora suas ideias, uma urgência em estar em todos os níveis de interesse. Tudo que o interessava, ele escrevia sobre. 2 de janeiro de 1962, ele pega e escreve: pode ser este o ano da minha morte, da minha glória, da minha miséria, que sei eu de mim, em realidade. Mas disponho deste instante, deste meu corpo que resiste, desta minha alma que palpita. Disponho para a alegria e para o abismo. E este dispor é minha arma. Cara, sangue na boca. Quem organizou este número da revista foi o crítico literário Carlos Newton Júnior, de Pernambuco. Eu peguei várias entrevistas dele que ele deu para diversos jornais, revistas, inclusive uma revista de Portugal, e fiz um recorte, uma seleção, tentando montar, dando uma continuidade. A poesia também é uma poesia muito extensa, e aí fica a critério, claro, do organizador, né? Quando a gente seleciona aqueles poemas que mais, com os quais a gente mais se identifica, tem um critério aí de uma arbitrariedade pessoal. No caso dos diários, ele deixou um organizado chamado Sangue na Boca. Colocamos alguns trechos de Sangue na Boca e depois colocamos páginas de inéditos que ele deixou e que estão hoje no acervo do André Sefrin. O principal responsável pelo eterno retorno de Valmir Ayala é o gaúcho André Sefrin, que mora no Rio há muitos anos. Sefrin não gosta de dar entrevista para a TV, mas dessa vez ele deixou de lado a timidez e nos recebeu em casa para uma conversa sobre a fascinante vida-obra de Valmir Ayala. André era um jovem crítico literário quando conheceu o ídolo em 1986. Se tornaram tão amigos que, quando Ayala morreu 5 anos depois, o espólio artístico ficou sob sua guarda. Quanto livro, hein? Essas aqui são algumas das obras dele, né? Sim, algumas que estão em catálogo, né? Você falou que tem 100 livros, mais ou menos? São mais de 100 livros. Só a literatura infantil dele são 95 histórias. Nem todas éditas, quer dizer, tem 20 livros ainda inéditos. Só de diário, ele tem cerca de 1000 páginas, a maior parte inédita. O diário dele é um diário literário que discute a própria obra, né? E esses quadros aqui? São retratos dele. Esse aqui é do Eurico Abreu, um retrato de 1961. Esse do Timóteo Pérez Rubio, um pintor espanhol que morou no Brasil. Foi amigo de Drummond, foi amigo de Valmir Ayala também. Carlos Scliar, 1959. A letra do Scliar, ó, Valmir Ayala. 2/2/59. Tem o da Hilda aqui, ó. Eles foram amigos, ó. Esse é um desenho que a Hilda dedicou a ele, ó. Valmir, para você, Hilda.
Na geração deles é uma geração grande, mas foi muito prejudicada pela ascensão do concretismo, né? Que relegou esses poetas mais órficos, mais poetas metafóricos, relegou a uma certa marginalidade. A Hilda Rios, a Lupe Cotrim Garaldi, Renata Palottini, lá em São Paulo, aqui no Rio, a Lélia Colifrota, o Otávio Mora, o Fué de Castro Chama, que é um grande poeta, ficaram um pouco à margem, né? Todos eles giravam um pouco em torno do Mário Faustino. O Valmir admirava demais algumas escritoras, né? Mas a grande paixão mesmo era a Cecília Meirelles. Né? Cecília Meirelles, acima de todas. A Cecília, ele foi apaixonado por Cecília, foi amigo de Cecília, escreveu muito sobre Cecília, organizou livros da Cecília. Ele tinha a primeira edição da Aguilar, da Cecília, autografada por ela. Era o livro de cabeceira dele. Na morte dele, ele pediu que colocasse no esquife. Hoje, quando a gente vê listas de grandes escritores gaúchos, muitas vezes o nome dele não é citado. A literatura dele, que não é vista como literatura gaúcha, porque ele saiu de lá, ele fez toda a literatura dele no Rio de Janeiro. Então, o estado natal sempre é um pouco ingrato com o escritor que sai, né? E ele se tornou um escritor carioca, na verdade. Dentro dessa vasta obra, se destaca A Beira do Corpo, né? Ele começa o livro de uma maneira absolutamente original para a época, né? O Verme é narrador. E o Assis Brasil, até num artigo para o Jornal do Brasil, comentou que era um romance muito moderno, porque até então não havia um verme narrando uma história. Toda a estrutura do romance é uma estrutura complexa, mas ao mesmo tempo fácil de ler. Então, esse romance foi o romance de maior sucesso do Valmir. Lembra um pouco o início do Brás Cubas, né? A epígrafe lembra um pouco a epígrafe. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E ele já começa, eu, o verme, aqui nesta carne, que é meu reino, uma coisa assim. É o verme caminhando no corpo da mulher morta. Eu, o verme, atinjo seus joelhos também minúsculos e com a marca de uma real genuflexão. Seus dois joelhos paralelos e rígidos nesta estação de morte que lhes põe já uma auréola de rouxidão. Aqui percebo a marca de 3 momentos de descida, em que os joelhos dobrados apelaram misericórdia, perdão, complacência. Ele escreveu com uma certa facilidade também, não é? Não era bem facilidade, era espontaneidade, ele era espontâneo. Chegava um pintor pedindo uma apresentação para um catálogo de uma exposição que ia fazer na semana seguinte. E o pintor às vezes ficava na sala esperando, o Valmir ia para a máquina, escrevia, meia hora depois, 1 hora depois, entregava o texto. Ele era muito espontâneo nessa coisa. Escrever para ele era uma forma de respirar, ele não tinha dificuldade para escrever. Ele escrevia um romance em 3, 4 semanas. Ele pensava o romance e quando ia para a máquina, ele escrevia e quase não corrigia. Eu presenciei, ele escreveu uma peça de teatro, ele acordou um dia 3 horas da manhã e 9 horas da manhã a peça de teatro estava pronta. Para ele não era um aborrecimento, não era uma tortura. Certos escritores que escreviam uma tortura, né? O Altran Dourado se queixava que ficava até doente, né? O Valmir não, o Valmir escrevia tranquilo, sem problema, com a casa cheia, tumulto, gente gritando, não sei o que, e ele lá escrevendo. Para ver de novo este e outros programas, acesse Globo News Play. Entre em contato conosco para fazer comentários, críticas e sugestões. Participe você também do Globo News Literatura.